Dízimos e primícias, entenda, dízimo não é dinheiro, nunca foi. Deixe que a própria Bíblia te ensine o que são dízimos e primícias e como você deve entregar isso para Deus de maneira que seja totalmente aceitável para uma verdadeira edificação da igreja. A sua entrega de dízimos para Deus, segundo a revelação do Espírito Santo pelas Escrituras, é a santidade da sua vida e também da vida de outros irmãos sendo ministradas para Deus. Você tem que ser apresentado para Deus como fruto excelente, tendo frutos de arrependimento, como o Senhor Jesus disse em Mateus 3, verso 8, e frutos para a justiça, como Paulo disse em 2 Coríntios 9, verso 10. Esses são exatamente os dízimos da lei e os dízimos da nova aliança, pois se a lei tem a sombra das coisas futuras, como disse Hebreus 10, verso 1, quais seriam então as realidades do dízimo? Dinheiro? Obviamente que não. Todos os pastores e outras pessoas concordam que todas as coisas que estavam no livro da lei eram sombra de uma realidade futura. E essa realidade é convergida em Cristo, nunca em coisas materiais. É sempre convergida em Cristo e na igreja. Todos os pastores de qualquer denominação vão concordar com isso. Mas quando chega no dízimo, agora então eles convertem isso para dinheiro. E os gafanhotos para demônios. É bem conveniente que se você não der o seu dízimo, vai vir os gafanhotos, que são os demônios, e devorar a sua renda. Quem não enxerga que isso é uma avareza e que isso é uma coisa contraditória e que jamais passou no coração de Deus, ainda está cego espiritualmente. O apóstolo Paulo entendia muito bem as realidades das primícias. Ele sabia que dízimos e primícias são as mesmas coisas e que isso era referente ao corpo do Senhor. É exatamente dessa revelação que o apóstolo Paulo ministra os frutos do Espírito Santo para a igreja, como está em Gálatas 5, dos versos 16 ao 26. Quando você fala isso para muitas pessoas, ela logo te corrige, dizendo que não se fala frutos, e sim fruto. E aí cita, nome por nome, palavra por palavra, do fruto do Espírito Santo, que é o amor, e fica preso nessas mensagens que ela deve ter escutado de um pastor sem conhecimento na sua igreja, e não entende o que o apóstolo Paulo está dizendo de verdade. Tanto faz fruto ou frutos. Basta você entender que o apóstolo Paulo está falando de primícias, de colheitas. Se você é retirado da terra como primícias, como colheitas para Deus, você vai manifestar as obras do Espírito Santo. E é no plural. Não importa se está no singular ou no plural, importa você entender a revelação do texto e não ficar apenas repetindo o texto. É por isso mesmo que o Senhor compara tanto o seu povo como os frutos da terra, como as primícias. Você vai ler isso em vários textos onde Deus compara o seu povo como frutos excelentes, como frutos da videira, frutos da figueira, frutos da oliveira, frutos bons. De toda essa colheita, os primeiros frutos seriam para Deus e sendo entregue em forma de dízimos. Esse assunto ele é extraído da lei, dos profetas e é colocado na nova aliança inteira. Paulo fala disso, Tiago fala disso, o Apocalipse fala muito claramente sobre isso. O homem que converte dízimos em dinheiro ainda não está em contato com a verdade de Deus nesse ponto. Um homem que após ter recebido essas informações e ter sido confrontado pela verdade e continua recebendo dinheiro em forma de dízimos e ensinando isso para a igreja, terá que dar contas disso no tribunal de Cristo. Você pode contribuir voluntariamente e deve fazê-lo. E pode fazer quantas vezes desejar, conforme Deus tem te abençoado. Isso é com a sua consciência, irmão. Mas não pode dar dízimos em forma de dinheiro para constituição alguma. Deixe de ser escravo de homens para se tornar escravo de Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que você fez com o seu dinheiro suado quando não sabia disso, Deus viu o seu coração e recebeu, ainda que não sendo entregue de conformidade com a sua palavra. Porque o nosso Deus é justo em todas as coisas. Mas após você ter tido contato com o entendimento, com a palavra da verdade, e continua dando dinheiro em forma de dízimos, ou em dízimos em forma de dinheiro em troca de alguma bênção, esse dinheiro já não servirá para nada, a não ser para encher os bolsos dos pastores sem entendimento, em cujo coração mora a avareza. Não pense em seu coração o seguinte: agora eu sei da verdade, não preciso mais dar o dízimo para ninguém. Cada um que trabalhe tem o seu próprio dinheiro. Esse pensamento não é bíblico, nem procede da verdade e tem um tom de avareza. Não é esse o tipo de libertação que eu estou querendo que você procure. Também não pense em seu coração o seguinte: graças a Deus eu não dou o dízimo para ninguém, já me libertei disso faz tempo.
No lugar desses pensamentos vazios, você deveria pensar o seguinte: então o que eu preciso fazer para a minha vida ser entregue como dízimos para Deus? Como eu faço para ser as primícias? E você vai começar a buscar o assunto na palavra de Deus. Dízimos, primícias, colheitas. Você vai se encontrar com as festas de Deus, com os tempos determinados, com a pregação do Evangelho, com coisas que diz respeito à santidade. E então você vai compreender o que você deve fazer para a sua vida e para a vida dos seus irmãos serem entregues como primícias para Deus. Lembra os 144.000, que são homens comprados da terra? Ou seja, colhidos, mas a palavra diz comprados porque está fazendo referência ao sangue de Cristo. Mas eles são primícias, retiradas da terra. Homens em cuja boca não se achou dolo, porque Deus perdoou seus pecados. Homens que não são contaminados com mulheres. Mulheres não contaminam homens, a não ser que seja sexo ilícito, fornicações. Mas uma mulher não contamina o homem. Eles não são contaminados com nações, com igrejas. Essa é a revelação da palavra e tem textos nos profetas falando sobre isso. Eles cantam um cântico que ninguém pode aprender. Esse cântico que eles cantam é justamente o cântico dos vencedores que se encontra em Apocalipse 15. Aliás, eu já fiz vídeos também sobre esse ponto, sobre o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vou deixar os links para vocês na descrição. Esses 144.000 é o povo mais excelente da terra, porque é primícias. Não tem primícias judeus e primícias gentios, como se fosse primeiro a igreja e depois sobrasse gentios ou judeus. Judeus e gentios juntos, unidos, formam todo o povo de Deus e serão colhidos como primícias para Deus. Será o povo mais excelente da terra porque terão seus corpos glorificados. No livro da lei, as primícias, os primeiros frutos da terra, eles santificavam todas as outras colheitas. Significa que o povo glorificado que vai reinar sobre as nações santificará todas as outras nações que restarem, porque elas também serão povos de Deus. Serão chamados de eleitos, terão o Espírito Santo, estarão no reino de Cristo, mas não reinando com Cristo. E no livro da lei, as primícias trariam aceitação para o povo. O povo teria que entregar as primícias para Deus, ser grato para Deus. As primícias eram justamente para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. Os próprios entregadores de dízimos poderiam participar dos seus próprios dízimos, poderiam comer, poderiam se alegrar junto com Deus, desde que eles dessem os primeiros frutos, que são os mais excelentes, na quantidade correta e no tempo determinado. Eles poderiam se alegrar, e por causa de toda essa justiça, Deus disse que o povo seria aceito. Todos os anos haveria aceitação para o povo de Israel. E isso apontava para Cristo, que seria as primícias de todos os que dormem. E Cristo trouxe uma aceitação de uma vez por todas para nós. Lembra? As primícias eram entregues depois da Páscoa. Assim também Cristo, depois que morreu como Cordeiro Pascual, trouxe a nossa aceitação para Deus, sendo Ele as primícias dos que dormem. E o apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, dos versos 20 ao 23, antes de falar do arrebatamento da igreja. Em 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, ele está seguindo uma linha das festas. Isso que eu estou narrando para vocês é um texto que se encontra na descrição do vídeo que eu estou indicando para vocês. Eu apenas acrescentei algumas palavras na hora que estava narrando. Agora, para finalizar, eu vou deixar o último texto que eu deixei na descrição do vídeo que vocês devem assistir. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo em relação a essas coisas. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 6 e 7. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Existe um contexto para esse texto, mas só esse texto, sendo bem explicado, já dá para você entender. O que você acha que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Ele está falando aqui de colheitas, de primícias, de dízimos. E ele não está falando para Timóteo plantar as coisas e ser o primeiro a participar do seu fruto. Não é essa a instrução, isso não tem nada a ver com o contexto da carta. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo colocar isso no coração, que o Senhor daria entendimento para ele sobre todas essas coisas. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, você vai aprender, estudando a palavra de Deus, o que são dízimos, primícias, colheitas, e você vai entender que o primeiro a participar disso é o próprio entregador, como diz no livro da lei.
Por exemplo, se o apóstolo Paulo está entregando Timóteo como primícias para Deus, o apóstolo Paulo teria que ser o primeiro a participar desses frutos. Da mesma maneira, Paulo estava instruindo Timóteo a cuidar da igreja, cuidando da plantação de Deus, sabendo que é Deus quem faz cair a chuva do céu, o amadurecimento dos frutos vem do sol, é Deus quem dá essas coisas, o crescimento, mas quem planta e quem cuida da terra são os homens pregam o evangelho, é a parte dos homens. A parte de Deus ele já está pronto a fazer. Se Timóteo estivesse preparado a fazer isso, ele também deveria ser o primeiro a participar desses frutos. E na recompensa do Senhor, quando o Senhor viesse, ele iria receber a recompensa disso. Timóteo tinha dízimos para entregar para Deus, não dinheiro, mas almas. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, pondera essas coisas, que o Senhor te dará conhecimento. Você vai encontrar no contexto da carta Timóteo meio desanimado, e Paulo fala para Timóteo não se envergonhar do evangelho, não se envergonhar do Senhor. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Em um certo ponto dessa carta, o apóstolo Paulo fala para Timóteo reanimar o seu espírito, reavivar os dons que o apóstolo Paulo colocou sobre eles pela imposição de mãos. Significa que Timóteo estava meio desanimado. Timóteo poderia estar sendo contaminado com as coisas desse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo fala do exercício corporal, das vaidades. Paulo está alertando Timóteo sobre todas essas coisas. Porque Paulo tinha que ser o primeiro a participar do que ele fez na vida de Timóteo. Timóteo foi o homem mais elogiado por todas as igrejas e mais elogiado pelo apóstolo Paulo. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês está contido nessa carta e nesse contexto aqui. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. No vídeo eu explico um pouco melhor essas coisas. O vídeo tem 2 partes, só que nesse vídeo eu não falei todas as coisas que se devem ser faladas sobre essa questão de dízimos e primícias, porque o assunto é muito revelador. O link do estudo estará na descrição. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.